começar tudo isso, eu queria contextualizar. Contextualizar o quê? Contextualizar o nosso mercado. Porque quando a gente fala sobre o mercado de games, a gente tem uma ideia de um mercado que ele é meio que uma coisa que a gente não... uma matéria meio amorfa, né? A gente vê na TV que é um mercado que cresce muito, que cresce mais do que o cinema, cresce mais do que a TV, que é uma indústria bilionária, que todo mundo que começa a fazer jogo fica rico. E eu queria dizer que, ok, isso é parte da indústria, mas isso não é tudo na indústria. Então, a gente tem que entender de que indústria a gente está falando e para que indústria a gente quer trabalhar. E para começar, eu preciso fazer uma diferenciação sobre o que é o AAA e o que é o indie. Tem um versus, mas não é que eles estão brigando entre si ou competindo entre si, não é isso. Mas são modelos diferentes de produzir jogos. E por que eu quero falar sobre esses modelos diferentes de produzir jogos, já que eu posso falar sobre qualquer modelo? Bem, eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente fala desse cenário, sempre vão perguntar que tipo de jogo você produz. Aqui no Brasil, a gente não produz AAA. E o que é AAA? O que essa sigla com 3 A's quer dizer? Primeiro, a gente tem que saber de onde ela surgiu. A sigla surge na década de 80, depois de uma grande quebra dos consoles. Isso é um assunto para uma outra palestra, mas para vocês entenderem, a gente fabricou videogame demais, teve uma série de problemas e... a partir disso, a galera do marketing criou a sigla do AAA para dizer que aquele jogo ele era muito bom. Por que AAA? Porque ele tinha muito orçamento, ele tinha muitos profissionais, tinha os melhores profissionais, ele tinha tempo de produção. Então, o AAA, para a indústria do videogame, ela meio que é o mais aproximado dela seria Hollywood, seria as nossas grandes produções do cinema. E isso seria o nosso AAA. Então, a gente tem essa grande produção de cinema, onde você tem muito dinheiro envolvido, grande orçamento de marketing, você tem pessoal para produzir tudo. E na nossa indústria, basicamente isso. Você tem muito dinheiro, muita gente. E o que é o indie? Indie vem de independente. A gente tem menos gente, menos recurso, menos tempo e menos uma série de outras coisas. Isso quer dizer que o indie é ruim? Não. Isso quer dizer que a gente tem que saber aonde a gente está para poder saber o que a gente quer produzir. O indie, por exemplo, acaba tendo muito mais liberdade criativa porque você não está tão amarrado às questões burocráticas ou às questões, por exemplo, de você ter que já chegar em um patamar específico de qualidade. E a nossa indústria brasileira, ela é basicamente composta por indies. Só que é o mesmo indie em todos os lugares? Não. E é isso que a gente vai conversar aqui. Então, eu vou apresentar para vocês agora um pouco desse panorama da indústria brasileira, né? O que a gente está fazendo aqui no Brasil, como a gente se coloca para o mercado nacional e internacional. Todos os dados que eu vou usar agora, eles são do Censo Brasileiro das Desenvolvedoras de Jogos, que foi feito em 2018. Então, esses dados, eles já estão um pouco atrasados, porque a gente não teve em 2019, e 2020 estamos na mesma pandemia, então talvez também não tenha, por outras questões. Dos dados apurados, as empresas apuradas por esse censo, eles chegaram à conclusão de que nós temos 375 empresas formalizadas. Isso quer dizer que a gente só tem 375 empresas de jogos no país? Não. Isso quer dizer que das empresas que eles conseguiram contactar, que tem CNPJ, são 375 empresas. Estando elas concentradas, a maior parte no Sul e Sudeste. Então, São Paulo acaba liderando ali com 118 empresas formalizadas, Rio de Janeiro com 40 e Minas Gerais com 32. É o que a gente tem de maiores números. Acontece que a gente precisa pensar também que esses dados, eles foram coletados por pessoas do Sul e Sudeste. Isso faz com que seja mais fácil você juntar as pessoas do Sul e Sudeste, você localizar as empresas do Sul e Sudeste, não necessariamente que não tem essas empresas também, que não existem essas empresas também no Norte e Nordeste. Então, é interessante que a gente olhe para o panorama, interprete o panorama e pense, para além desses números, tem muita empresa que existe que também não se formalizou. Então, que não tem ainda um CNPJ. E o que essas empresas fazem? Como é que essas empresas se mantêm funcionando? Elas só desenvolvem jogos? A maior parte da atuação dessas empresas, a maior parte da renda dessas empresas, ela vem do desenvolvimento de jogos. Só que elas não fazem só isso. Por quê? Porque o nosso mercado acaba obrigando as empresas a terem que fazer outras coisas, além de produzir jogos. E quando a gente fala de produzir jogos, a gente está falando não só de jogos autorais, a gente está falando de jogos sob encomenda, serious game.
Então, na verdade, o autoral é o que a gente tem de menor nessa quantidade. E aí, para além do desenvolvimento de jogos digitais, nós temos desenvolvimento de conteúdo digital, desenvolvimento de software, serviços de TI, animação, serviços de consultoria, treinamento corporativo, propaganda e publicidade, cinema, TV, e tem algumas outras coisas, mas essas foram as principais que eu quis trazer para vocês pensarem, olha, eu quero abrir um estúdio de games, mas não necessariamente eu vou ter que produzir games o tempo inteiro, ou não necessariamente eu vou fazer só games. E é importante que a gente pense isso, porque a sobrevivência de muitos estúdios, às vezes, depende disso. Porque você se manter só fazendo os seus próprios jogos é muito difícil. Até porque, como eu disse, a gente tem um mercado que ele ainda é pequeno, ele ainda não tem tanto investimento, ele ainda não tem tanto recurso. E aí, para falar de recurso e investimento, eu queria trazer o faturamento das empresas desenvolvedoras de 2017. Por que 2017? Porque, como eu disse, o censo é de 2018, então eles apuraram os dados de 2017. Eles não tinham como apurar de 2018. E aí, a gente vai para um ponto que é interessante de dar uma olhada, tá? Das empresas não formalizadas, 100% faturam até 81 mil reais ano, ok? Das empresas formalizadas, isso vai mudando. E a cada novo grupo de valores, vai descendo o percentual. Então, vocês vão olhar que quando chegar acima de 100 milhões, a gente tem 0,5%. Isso quer dizer que quando a gente fala daquela indústria bilionária, não é bem o que a gente está vivendo hoje. No nosso cotidiano, obviamente. Então, a gente tem estúdios muito pequenos ainda. Estúdios que fazem às vezes, um valor muito baixo, tanto anualmente quanto por mês. Estúdios onde não necessariamente todos os profissionais do estúdio estão full-time na empresa. Então, tudo isso é importante que a gente pense na hora que a gente vai pensar em entrar nesse mercado, na hora que a gente vai pensar em entender um pouco esse cenário, porque como vendem para a gente um cenário onde é só você entrar, fazer um jogo que você vai ficar bilionário, que às vezes as pessoas acabam não alinhando expectativa, e tendo frustrações muito grandes e acabando abandonando mesmo o desenvolvimento. E aí, quando eu falo desse tempo, e quando eu falo principalmente que a gente tem um cenário que é muito novo ainda, de um desenvolvimento que as pessoas estão começando e que a gente tem empresas não tão maduras, isso se reflete no tempo de operação das desenvolvedoras. Por quê? Porque das empresas que nós temos hoje, tanto formalizadas quanto não formalizadas, apenas uma porcentagem muito pequena tem mais de 15 anos de atuação. E isso, por que isso é importante? Por que é importante entender isso? Porque a gente entende que, primeiro, as empresas que talvez começaram lá atrás não tiveram fôlego para continuar como desenvolvedoras de jogos e acabaram fechando, ou porque faliram, ou porque mudaram de ramo. E, por outro lado, a gente tem um boom de empresas começando agora. E quando eu falo agora, eu falo no caso de 4 anos para cá, porque a gente está falando do censo de 2018. Então, a gente tem um boom de empresas começando de 4 anos para cá. E isso se reflete em ter um cenário e um ecossistema que ainda não é tão maduro. A gente tem empresas mais maduras, tem locais onde o cenário está mais maduro, mas, de um modo geral, é um cenário de pouco tempo. Se você pensar que 15 anos de desenvolvimento não é tanta coisa assim. Apesar de ser um feito incrível, tá, gente? Eu acho que quem chegar lá, eu quero chegar. E para onde essas empresas estão desenvolvendo? E é importante que a gente olhe para isso aqui, porque esse dado ele vai bater de frente com outro problema que a gente tem lá na frente, que a mulher só joga no celular, mas a gente vai chegar nele. 59% das empresas elas produzem, elas desenvolvem jogos para dispositivos móveis. Isso quer dizer que a gente está falando de tablet, smartphone. Por que isso é importante? Porque se a gente está desenvolvendo o maior número para smartphones e dispositivos móveis de um modo geral, isso significa que essa área é mais rentável, nesse momento, para esse tipo de empresa. A gente tem 42% produzindo para computador standalone, então a gente está falando dos jogos offline, por exemplo, que você baixa e joga no seu computador, 18% para web browsers,
18% para realidade virtual e aumentada, 14% para console. A gente ainda produz muito pouco para console, porque é uma série de outras dificuldades para produzir para console. E começar desenvolvendo para console é mais difícil, então dificilmente a gente já começa desenvolvendo jogos para console. Computador multiplayer também tem uma pequena porcentagem, 14%. Consoles, portáteis, redes sociais, tudo isso aí está entre 3 e pouco e 1%. Ok, a gente viu para onde a gente está produzindo, mas quem está produzindo o jogo aqui no Brasil? Eu trouxe alguns jogos. Ana, por que você trouxe esses jogos? Porque eu gosto deles. A real é essa. Porque tem muita coisa sendo produzida aqui no Brasil com muita qualidade. Eu trouxe alguns jogos. Desses jogos, o único que não é brasileiro é o Celeste, mas foi produzido com a galera da Mini Boys. Então, o que tem de legal nisso aqui? A gente tem vários jogos com diferentes tipos de representatividade, com times diversos que conseguiram produzir jogos de muita qualidade. Rocket Fist, por exemplo, é o primeiro jogo brasileiro a sair para o Nintendo Switch. Mas a gente não sabe. Quando eu falo a gente, eu tô falando no senso comum, tá? Se você sabe, eu fico muito feliz. E é isso, vamos fazer a palavra chegar mais longe, porque é muito do que importa. Breu é um audiogame e acabou de ganhar, inclusive, agora o projeto para continuar fazendo o próximo capítulo do jogo. Árida é um jogo baiano. E aí, Skyrocket é do Rio de Janeiro. E o que é legal disso? É a gente pensar que tem tanta coisa sendo produzida aqui que a gente consegue ver um quadro de diversidade. De diversidade em todos os aspectos. Diversidade de representação, de você ter personagens diferentes, personagens mulheres, personagens negros, personagens não brancos de modo geral. E da gente ter, de fato, uma resposta interna e externa extremamente positiva para esses jogos. E é isso que está acontecendo. Todos esses jogos aqui que eu apresentei, eles têm um alcance de qualidade extremamente significativo.